E vem conferir a crítica do filme Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes. E eu finalmente consegui assistir o filme Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes. E a primeira coisa que eu queria elogiar muito desse filme, e que eu acho que foi um trabalho muito bem feito, é que Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes, é um filme que é acessível para todos os públicos, e ele consegue agradar todos os lados. Porque quando eu pensei num filme de Dungeons & Dragons, eu fiquei em dúvida como eles iriam abordar a história e o universo. Se eles fariam um filme que seria mais focado para os fãs de RPG, iria ficar totalmente focado em referências, em algumas coisas que só os fãs iriam entender, ou se eles fariam aquele filme padrão hollywoodiano que eles gostam de fazer, onde usam o nome de uma marca muito forte, mas o filme ele acaba sendo algo bem genérico. E aqui eu acho que eles conseguiram fazer um meio termo que funcionou muito bem nesse sentido. Porque, pra quem é muito fã de RPG, pra quem tá acostumado a jogar os jogos, eu tenho certeza que vai ter várias referências de campanhas de RPG que vão acabar relacionando com você que já jogou muito RPG. No ponto de ver situações, ver personagens que você vai pensar que já passou aquilo quando estava jogando um jogo. Mas ao mesmo tempo, pra quem nunca jogou nada, só gosta de universo, de fantasia, ou gosta de uma boa aventura, eu acredito que o filme também funciona muito bem nesse ponto. Ele consegue te introduzir muito bem ao universo, ao mundo, aos personagens, apresentar muito bem qual é a classe de cada personagem, seja feiticeiro, bardo, paladino, não importa. Ele consegue te apresentar muito bem qual é cada classe e você consegue entender de forma simples o que cada um faz ali. Isso é muito bom, porque assim o filme funciona para os dois públicos e não fica nem algo genérico e nem algo simplesmente que só um público específico vai entender. Então eu acho que nesse ponto o filme entende muito bem. Outra coisa que dá para você perceber visivelmente é que os diretores, produtores do filme são muito fãs do jogo original, ou são pessoas que jogaram muito outro tipo de RPG. Porque aqui, volta e meia, eles conseguem criar cenários, ambientes que lembram muito uma partida de RPG. Diálogos que acabam lembrando muito isso. Diálogos que normalmente você não veria num filme de aventura, que você não veria num filme de fantasia. E aqui acaba encaixando muito bem pelo universo de RPG como um todo. Desde a formação do grupo, a alguns diálogos como ele tem. Até na parte que são personagens completamente diferentes e que você nunca veria num grupo só numa partida de RPG. E nesse ponto, eu acho que ele consegue criar uma dinâmica muito boa entre o grupo, uma dinâmica que funciona muito bem e acaba fazendo com que o filme funcione bem. Porque, vamos ser sinceros, a história, os personagens como um todo, o desenvolvimento de personagem não é o forte de Dungeons & Dragons. Inclusive, eu acho que esse é o grande problema do filme. A história do filme, ela é uma história padrão, ela é uma aventura padrão, que não traz nada de novo. E até aí tudo bem. O problema é como eles vão desenvolver isso. E aí é que vive o problema do filme. O filme, ele fica tão preso em algumas coisas, ele tenta mostrar tantas coisas ao mesmo tempo, que acaba que alguns personagens não são tão desenvolvidos como poderia, a história deles, a motivação deles não é tão desenvolvida como poderia, e acaba acontecendo que no final do filme, quando você tem que sentir alguma coisa por alguns personagens, você não sente, porque a motivação deles não foi tão bem desenvolvida assim. E isso não acontece exatamente porque o filme prefere ficar o tempo inteiro te jogando de cenário em cenário, apresentando vários elementos clássicos de uma partida de RPG ou de uma aventura de fantasia, que acaba fazendo com que prenda o público mais por isso do que pelas camadas que os personagens podem ter. O filme fica tão focado em mostrar vários cenários, mostrar vários acontecimentos fantásticos de modo geral, mostrar a grandiosidade do filme, do que desenvolver os personagens, que tem várias situações que eram para ser situações problemáticas, situações onde era para os personagens pensarem no que eles vão fazer, e eles simplesmente resolvem de uma maneira até boba, até fácil, uma maneira tão fácil que tira aquela sensação de perigo que o filme poderia ter. Toda hora que ele te coloca uma situação de perigo, em menos de um minuto algum personagem dá uma situação completamente óbvia e eles resolvem aquele problema, não gerando perigo, não gerando medo. E isso acaba sendo um problema, porque o filme, de modo geral, acaba perdendo impacto. E o filme tem 2 horas e 14. Em alguns momentos, você tem que sentir medo pelo que vai acontecer, pelos personagens, pelo universo. E isso você não sente em Dungeons & Dragons. Você consegue sentir muito bem que o universo é vivo, que os personagens são interessantes, eles são cativantes, a origem deles, e também os atores são bons, fazendo com que os personagens melhorem bastante. Mas o roteiro não consegue fazer com que a atuação dos atores se destaque mais, que os personagens sejam melhor do que poderiam e até a história cresça. Como eu falei, Dungeons & Dragons tem um bom universo, consegue construir bem o que seria um
universo de RPG e o universo de fantasia. Dessa forma, ele consegue te jogar de cenário a cenário, a momento, costurando muito bem a narrativa, a ponto que as coisas não parecem ser jogadas, o universo parece ser vivo, fluido e funcionar muito bem, e visualmente o universo funciona tão bem que durante 2 horas e 14 você sempre quer ver o próximo cenário, você sempre quer ver o que ele pode entregar. Tanto que apesar do filme ter um grande problema na parte de história, de desenvolvimento de personagem, que acaba que no fim do filme você pensa, eu quero ver mais coisas desse universo, eu quero ver mais filmes, spin-offs, séries sobre Dungeons and Dragons, porque o potencial é gigantesco aqui. O problema é que tanta coisa que se mostrava ao mesmo tempo que os personagens não tiveram essa motivação que eles tiveram para apresentar e expandir e explorar o mundo como eles tiveram. Então, como eu falei, o grande problema desse filme é que ele tem 2 horas e 14, e no fim, com quase 2 horas de filme, quando o filme tá chegando no seu final, que era você tá conectado com a história, com os personagens, com a aventura, você não sente nada por eles, nada pela aventura deles. Tanto que tem uma grande decisão no fim do filme, que era pra você se sentir tocado por ela. Eu não senti absolutamente nada, porque exatamente esse é o problema do filme. A história não é ruim, mas poderia ter mais camadas, poderiam trabalhar assuntos mais interessantes, e principalmente, os personagens em si tinham que ser mais desenvolvidos, mais explorados e ter muito mais camada, pra gente poder sentir mais no final do filme e fazer uma conexão com o mundo como um todo. Dungeons and Dragons tem uma parte técnica muito boa, alguns momentos CGI fica um pouco ruim, mas o universo é tão bonito e tão bem feito, e as criaturas, a maquiagem em alguns momentos, até o próprio CGI é tão bom na construção de mundo, que os errinhos de CGI você deixa passar. É tão legal ver os cenários diferentes e como eles vão tendo respeito pelo universo como um todo, que também é muito bom. E com isso, com um elenco que funciona bem e a dinâmica entre eles funciona muito bem, acaba fazendo com que Dungeons and Dragons pode não ser um filme fantástico, e inclusive eu acredito que seja um filme que, quando você for rever mais vezes, vai ser um filme que cada vez vai ficando mais cansativo, porque quando você não tem mais novidade, os personagens não funcionam muito bem, o filme vai acabar ficando mais cansativo, mas mesmo assim é um filme que vale a pena passar o tempo. É uma boa aventura, eu tenho certeza que se você assistir, você vai gostar. Concluindo, a parte técnica, a parte de construção de mundo, a parte da trilha sonora, encaixa muito bem no filme de Dungeons and Dragons. Como eu falei, ele foi uma surpresa no ponto de se entregar muito bem para os fãs de RPG e para um público novo. É uma boa aventura que funciona para qualquer público. Para você que assistiu um filme despretensioso, esse filme vai funcionar para você. Claro, eu queria uma história mais profunda, uma história que funcionasse melhor e que deixasse o universo até com um peso maior. Os personagens poderiam ser mais interessantes e não só a dinâmica entre os atores funcionar muito bem, mas mesmo assim, como eu falei, para quem procura uma aventura divertida, eu acho que Dungeons and Dragons é mais do que recomendado para você. E por isso que eu fecho o filme Dungeons and Dragons, Honra entre Ladrões, com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Dungeons and Dragons, Honra entre Ladrões? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.